Paz e graça seja na vida de todos. Hoje nós vamos fazer uma síntese do livro de Deuteronômio. Tem muita coisa importante que acontece nesse livro e com certeza vale a pena ler e meditar nele. Nós vamos trazer uma síntese e alguns pontos importantes sobre este livro. É o 5º livro escrito por Moisés, o último livro, porque neste livro vai relatar a morte de Moisés com 120 anos. E o significado deste livro quer dizer segunda lei, ou seja, o Deuteronômio é um livro que vai trazer a cópia da lei. Tudo que já havia sido falado em Levítico, em Números, agora vai trazer essa cópia. E Êxodo também tem a lei ali no livro de Êxodo. Então nós vamos ter a cópia. Neste livro nós teremos 3 discursos. É praticamente dividido em 3 discursos. O primeiro discurso de Moisés, do capítulo 1 ao capítulo 4, Moisés conta todos os ocorridos, tudo que havia acontecido, a bondosa mão de Deus operando no meio do seu povo. Ele conta àquela geração. Aqui nós já estamos nos 40 anos finais, nos últimos meses desses 40 anos. Então Moisés agora está falando a uma nova geração. Porque a velha geração, que desde quando os 10 espias deram notícias falsas entre o povo, e Deus deu uma sentença de que aquela geração de 20 anos para cima não entraria na terra prometida. Por 40 anos eles ficaram vagando no deserto. E essa geração morreu ali no deserto durante esses 40 anos. Estava diante de Moisés aquela geração de 20 anos para baixo e filhos que ainda nasceram durante esses 40 anos que eles vagaram no deserto. E então Moisés sentia a necessidade, claro, inspirada por Deus, para contar a essa geração quem é Deus, os mandamentos que Deus dá, a aliança que Deus vai fazer. Então ele firma tudo isso para aquela geração, contando para ela o que Deus já havia feito e falado antes. Esse foi o primeiro discurso. O segundo discurso de Moisés vai do capítulo 4 até o capítulo 28 de Deuteronômio. Moisés apresenta e explica os mandamentos que Deus tinha dado ao povo de Israel no Monte Sinai. Quer dizer, o primeiro discurso, Moisés conta tudo que havia acontecido. É o maná que caiu do céu, é a água que saía da rocha, todos os cuidados de Deus. E no segundo discurso, Moisés já traz para aquela geração novamente a lei. Iniciando aqui pelos 10 mandamentos. Então o segundo discurso já é Moisés frisando, inculcando na cabeça daquela nova geração a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor, os 10 mandamentos dados ali no Monte Sinai. O terceiro discurso de Moisés, no capítulo 29 e no capítulo 30, Deus confirma a sua aliança com aquela geração.
No verso 3 e 4 do capítulo 30, diz assim a palavra do Senhor: portanto, se vocês, os seus descendentes, se voltarem arrependidos para Deus, e com todo o coração e com toda a alma obedecerem ao que Ele manda fazer, conforme as ordens que hoje eu estou dando a vocês, então o Senhor nosso Deus terá pena, será compaixão de vocês. Ele os reunirá de novo, todos os países por onde os tiver espalhado, e os trará de volta à pátria. Por várias vezes isso aconteceu. Deus trazendo de volta dos cativeiros, e até hoje Deus ainda traz de volta o povo de Israel espalhado pelo mundo afora. Aqui há uma promessa, e Deus tem cumprido essa promessa, e ainda tem trago o povo de Israel de volta para a terra prometida. No versículo 11, eu gosto muito deste versículo, diz assim a palavra do Senhor: os mandamentos que hoje estou dando a vocês não são difíceis. Não são difíceis de entender, nem são difíceis de cumprir. Isso aqui traz uma aplicação para as nossas vidas. Os mandamentos do Senhor, eles não são pesados. Ele está dizendo aqui para o povo de Israel, e ele traz isso para nós, porque os mandamentos do Senhor nos traz bênção, nos traz proteção. Não são difíceis. Difícil é um caminho que só nos dá tristeza, que só nos dá prejuízo, que só nos dá dor na consciência. Esse sim é um caminho difícil. Depois nós temos, no mesmo capítulo 30, dentro ainda do discurso de Moisés, uma palavra conhecida quando ele fala para o povo: escolhe hoje a vida ou a morte. E no versículo 19 do capítulo 30, ele diz assim: neste dia chamo o céu e a terra como testemunha contra vocês. Eu lhes dou a oportunidade de escolherem entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolham a vida para que vocês vivam. Vocês e os seus descendentes vivam muitos anos. Deus sempre deu esse livre-arbítrio para o homem, para o ser humano. Eles têm o direito de escolher vida ou morte, céu ou inferno. O que é interessante sobre essa escolha é que as pessoas, por exemplo, escolhem a morte, mas não admitem que a morte venha sobre elas. Escolhem plantar doenças porque não cuidam bem de si e não aceitam que a doença que venha sobre a vida deles. Escolhem maldição por servir a outros deuses e não aceitam que a colheita seja a maldição sobre a vida deles. Olha para o que estão colhendo. Olhem nós todos para o que estamos colhendo. E verifiquemos o que foi que plantamos, porque é exatamente o que nós plantamos. E Deus está dizendo: eu ainda aconselho, escolha a vida para que viva você e os seus descendentes. Depois nós temos a eleição de Josué. Moisés já está chegando no final de sua vida, Deus já o havia revelado
que ele não entraria na terra prometida, já estavam prestes a entrar na terra prometida. Josué era um servo fiel de Moisés, que vinha durante todos esses anos sendo treinado, ensinado, observando como a mão de Deus era sobre a vida de Moisés. E no capítulo 31, Josué é separado, é ungido. No versículo 7 diz assim: depois Moisés chamou Josué e na presença de todo o povo lhe disse: seja forte e corajoso, Josué, pois você vai comandar este povo na conquista da terra que o Senhor jurou que daria aos nossos antepassados. O Senhor Deus irá na sua frente. Ele mesmo estará com você e não deixará, não o abandonará. Não se assuste, nem tenha medo. Depois nós vamos ver essa mesma citação lá no primeiro capítulo de Josué. Existe um versículo conhecido, Deuteronômio no capítulo 6, versículo 5, que diz assim: portanto, amem o Senhor, nosso Deus, com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Seria este o versículo de Deuteronômio. Amem o Senhor com toda a alma, com todo o coração e com toda a força. Depois Jesus vem dizer que este é o mandamento mais importante, seguindo do segundo, que é amar o próximo como a si mesmo. Depois eu quero trazer para nós aqui, muito conhecido, o capítulo 28 de Deuteronômio. Ele vai trazer para nós as bênçãos e as maldições daqueles que servem, temem ao Senhor, e daqueles que não servem e não temem ao Senhor. A partir do versículo 1, nós vamos ter até o versículo 14, 28, do 1 ao 14, nós vamos ter bênçãos. Veja bem, se vocês derem atenção a tudo que o Senhor nosso Deus está dizendo a vocês e se obedecerem fielmente a todos os seus mandamentos que eu lhes estou dando hoje, Deus fará com que sejam mais poderosos do que qualquer outra nação do mundo. Já é a primeira bênção. Obedeçam o Senhor Deus e Ele lhes dará todas essas bênçãos. Do verso 3 ao verso 14. Algumas das bênçãos. Deus os abençoará nas cidades e nos campos. Deus os abençoará dando-lhe muitos filhos, boas colheitas, muitas crias de gados e ovelhas. Deus os abençoará com boas colheitas de trigo e cevada, com muita comida. Deus os abençoará em tudo o que fizerem. E segue do verso 7 ao verso 14, bênçãos para aquele que obedecer, que temer ao Senhor. A partir do 15, mudou o ambiente. Por quê? Porém, se vocês não derem atenção ao que o Senhor nosso Deus está mandando e não obedecerem às suas leis e aos seus mandamentos que estou dando hoje, vocês serão castigados com as seguintes maldições. Começa no verso 16 e vai até o verso 68. Mais de 50 versículos com pragas e maldições para aqueles que não obedecerem ao Senhor. E o interessante é que as primeiras maldições, elas têm a ver com as primeiras bênçãos para aquele que obedeceu ao Senhor. Veja bem, Deus os amaldiçoará nas cidades e nos campos. Deus os amaldiçoará, dando-lhe pequenas colheitas de trigo, de cevada e pouco alimento.
Deus os amaldiçoará, dando-lhe poucos filhos, colheitas pequenas e poucas crias de gados e de ovelhas. Deus os amaldiçoará em tudo que fizerem. Então, esses primeiros versículos têm tudo a ver com os primeiros versículos das bênçãos. Lembra que Deus fala, pode escolher, quer bênção ou maldição, quer vida ou quer morte. Quem escolher a morte ou a maldição vai até o verso 68. São pragas terríveis, são muitas pragas, muitas maldições, que não, com certeza, não vai valer a pena de modo algum. No capítulo 34, nós temos a morte de Moisés. Moisés foi das planícies de Moabe até o monte Nebo e subiu ao monte de Pisga, na altura de Jericó, que ficava do outro lado do rio. Dali o Senhor Deus lhes mostrou toda a terra de Canaã, isto é, o território da Galileia até a cidade de Dan, do norte, o território das tribos. E ele fala para ele assim: eu jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó que daria esta terra aos descendentes deles. Estou deixando que você a veja com os seus próprios olhos, mas você não vai entrar na terra. Quando vai chegar aqui no finalzinho, né, ele sobe as planícies com 120 anos e ali ele morre. E no versículo 11 diz assim: nunca houve ninguém que fizesse maravilhas e milagres como aqueles que Moisés, obedecendo a ordem do Senhor, fez no Egito contra o rei, os seus oficiais e o seu povo. Nunca houve um profeta como Moisés. Aqui ficou 5 livros que Moisés, esse grande profeta que nunca houve igual, deixou para nós. Amém? Fica essas palavras para nossa meditação em nome de Jesus.